E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Por que fala os velhos terão sonhos e os jovens terão visões? Qual é o problema do jovem, normalmente? O jovem não viu muita coisa ainda, o jovem quer ver, o jovem quer abraçar o mundo, ele quer descobrir, ele não tem visão, por isso ele tende a ser mais ansioso, imediatista, não pensar muito no futuro, porque ele quer tudo agora. Ele quer tudo agora. Lembra quando a gente era adolescente, a gente dizia assim, não vejo a hora de fazer 18 anos. Sim ou não? Hoje você diz assim, meus 18 anos. É ou não é? Pois é. O jovem, por não ter visto muita coisa, quer dizer, não tem visão, então ele tende a ser imediatista, ansioso, então ele faz as coisas inconsequentes. Por isso muita gente estraga, desperdiça a juventude, porque quer atropelar tudo. Então quando o texto fala, os teus jovens, os vossos jovens terão visões, está falando de jovens que vão estar além do seu tempo, vão ter uma cabeça avançada. O jovem que vai pensar lá no futuro, lá na frente, não vai estragar a sua vida por atitudes que faz na juventude. E quando fala dos velhos, vossos velhos terão sonhos, qual o problema do velho? Normalmente. É que ele já viu muita coisa. Se o jovem não viu muita coisa, o velho já viu muita coisa. E porque ele já viu muita coisa e tinha sonhos anteriormente e não realizou muitos deles, ele pensa assim, meu tempo já foi. Meu tempo já foi, acabou para mim, não dá mais. Olha para mim, minha idade e tal. Então a pessoa acha que o tempo dela já passou. A pessoa pensa que o sonho dela não vai mais ser alcançado. Então, quando o texto diz, os vossos velhos terão sonhos, está falando de quê? Do trabalho do Espírito Santo dentro das pessoas. Ele usa jovens e velhos, quer dizer, dois extremos, para falar de todo mundo, na verdade. Todo mundo que vai receber, quando a pessoa receber o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo, ele está acima do tempo. Se você é jovem, ele te dá uma maturidade além da sua idade. Se você tem uma idade, já uma pessoa idosa, ele renova suas forças e não deixa você ficar limitado à sua idade, aos seus cabelos brancos. Então, qual é o segredo aqui? O segredo não é a idade. O segredo aqui não é quanto tempo você perdeu. O segredo aqui é você tem o Espírito Santo. Eu vejo também, Renato, que esse versículo fala da razão. O Espírito Santo, ele vem com a razão. Então, o jovem, pela emoção, quer experimentar, quer ver, quer ir. Ele não está pensando, ele não está raciocinando que se eu for por esse caminho, eu posso chegar ali, onde dá tudo errado. Ele não está pensando. Ele está indo pelo que ele sente. Está todo mundo fazendo, né? É o que é esperado de mim, eu tenho que curtir, eu tenho que sentir. Então, você vê que aqui ele fala, o Espírito Santo vai dar visão. Quer dizer, ele vai ver lá na frente. Não, quando você vê lá na frente, você já sabe para onde você tem que ir. Raramente você vê isso nos jovens. O jovem, ele sabe muitas vezes o que ele quer de carreira, mas ali acaba. Ele não tem essa visão normalmente. Não, eu vou... todos os jovens na minha idade cometem esse erro aqui. Eu não vou cometer esse erro. Eu vou ser diferente e, portanto, eu vou talvez ser solitário, né? Lá na roda de amigos. Eu não vou ter uma roda de amigos, porque está todo mundo indo por esse caminho. Raramente você vê isso.
Os velhos, quando ele fala, né, dos sonhos, né, mais uma vez, a emoção. Porque, eu já vi muito, como você falou, olha a minha idade, olha a minha aparência, olha o que eu já passei. Eu já casei, já fui casada 3 vezes, tenho filhos, quem vai me querer? Eu tenho medo agora de me relacionar de novo, porque vai que eu erro de novo. Então eu tenho medo, eu não me aproximo, não deixo ninguém se aproximar de mim, né? A pessoa, ela não vê que ela está sendo levada pela emoção dela. O Espírito Santo vem com a razão. Muitas pessoas têm problemas no relacionamento, às vezes até mesmo na solidão ali, porque estão sendo levadas pelo sentimento daquele momento ali. Você sente muito e você não consegue ver lá na frente. Você não consegue, por exemplo, a gente já falou isso no livro, né? A pessoa tem que preservar a noite, por exemplo. Você casado, você deve preservar a noite. Então, de dia, já começa de dia se preparando para aquela noite. Mas o casal, como não tem o Espírito Santo, não usa a razão, então, acorda de manhã, o copo, ele não lavou o copo, ele deixou o copo, a xícara fora, suja. Pronto, aquilo ali já é um problema. Quer dizer, a emoção poxa, ele não lavou o copo, aí já briga com ele, já vai estragar a noite, o dia todo. Chega do trabalho, não vai ter clima, porque teve uma briga de manhã. Entendeu? A emoção te atrapalha. Você se entrega para o momento ali. Em vez de você pensar, não vale a pena. Sabe, a minha mão não vai cair se eu pegar essa xícara, lavar e guardar. Quanto tempo que eu vou demorar aqui? Eu vou demorar 2 minutos. Esses 2 minutos eu não estou perdendo. São 2 minutos. Agora, eu vou perder um dia, uma noite, horas, e às vezes demora uma semana de mal o casal, por causa da xícara. Sabe? Então o Espírito Santo, ele abre a nossa mente, ele abre o nosso entendimento, ele dá a você visão, ele dá a você sonhos. Quer dizer, você pode isso, não importa as circunstâncias, não importa o que você está passando, o que você já fez, não importa. Olha para frente, porque comigo eu posso fazer muitas coisas na sua vida. O Espírito Santo, ele quer isso, mas as pessoas que não dão valor ao Espírito Santo, que ouvem a gente falando aqui, olha, você precisa do Espírito Santo, e elas, tá, mas como que resolve o meu problema de relacionamento? Essas pessoas nunca resolvem o problema. Fica assim, só melhorando. Tem uma melhora. Você está melhor. Você chegou aqui, estava muito ruim e agora está melhorzinho. Mas a mudança vem com o Espírito Santo. Entenda isso. Faça as pazes com isso. Você precisa do Espírito Santo para você saber usar a razão, para você saber como lidar com uma pessoa difícil. Ele dá a direção. O Espírito Santo é tudo que a gente precisa nessa vida. Quando Deus fala assim, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Você sabia? Você sabia que você está aqui nesse versículo? Você consegue se enxergar nesse versículo? Onde você está nesse versículo? Toda a carne. Você está ali. Quando Deus fez essa promessa, Ele incluiu você. Você pode ignorar isso aqui, e nesse caso, você não vai receber a promessa, porque a promessa precisa de crença. A promessa de Deus só manifesta quando a gente crê. Então, ou não vai acontecer com você, ou você vai crer nessa promessa e falar, peraí, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre mim, e eu vou ter sonho, visão, eu vou fazer o que outras pessoas normalmente não conseguem fazer. O que é isso? No mínimo, você deveria ficar curioso de saber, de entender isso.
No mínimo, porque Deus está falando de você, com você, sobre você. O que Ele quer fazer com você. Quer dizer, o que é transbordar do Espírito? Você vai pegar as características de Deus. Você vai se tornar parecido com Deus. Então, quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, o Espírito de Deus é derramado sobre você, você começa a pegar as características de Deus. Quer dizer, o que Deus é? Deus é amor, primeira coisa. Então, você aprende a amar. Você sabe diferenciar o que é amor do que é carência. O que é amor do que é golpe. Você começa a entender, como nós falamos no início, que amar é fazer o bem, como Deus, que ama e faz o bem. Então, você começa a pegar as virtudes, as qualidades de Deus, começam a fazer parte de você, porque o Espírito dele está dentro de você. Deus é perdão. Quantos de vocês não conseguem perdoar? Mas por que você não consegue perdoar? O Espírito de Deus não está em você. E se o Espírito de Deus não está em você, qual Espírito está? Ou você está sozinho, ou na pior das hipóteses, tem um outro Espírito aí, acompanhando você, falando coisas ruins na tua cabeça, falando coisas para você fazer coisas que vão te prejudicar. Deixa esse homem logo, esse casamento não tem mais jeito não. Você já está velho, você está isso, ninguém vai te querer. Enfim, não deixa barato não, ele fez com você, faz com ele também. Esse espírito contrário, que é o espírito do diabo, do mal, ele fala na mente da pessoa que não tem o Espírito Santo ali para blindar. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar junto da pessoa, quer casar com a pessoa. Como diz o ditado, quem casa quer casa, quer morar junto. Deus nos ama. Ele quer morar junto com a gente. Como que Ele mora com a gente? Dando o Espírito dele. Mas Ele não invade a nossa vida. O Espírito Santo não vai forçar, chutar a porta do teu coração e falar, cheguei, faz um espaço aí para mim. Não, Ele só vai entrar na sua vida se você buscá-lo, se você quiser, acima de todas as coisas que você quer na vida, você quer o Espírito Santo. Compreendeu? Os atributos do Espírito Santo, né? Você tem o Espírito Santo, ele é paciência, domínio próprio, amor, bondade. Quer dizer, muita coisa que você fica, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ter mais domínio, eu tenho que ter mais equilíbrio, eu tenho que ter mais confiança, eu tenho que ser mais segura, eu tenho que entender o meu valor, eu tenho que me amar mais. Você fica nessa corrida atrás de atributos que são do Espírito Santo. Aí você consegue um dia ser paciente. Aí você, que legal, eu mudei. Aí no dia seguinte acontece alguma coisa, você vê que não mudou nada. Porque a paciência é o Espírito Santo. O Espírito Santo é paciência. Ele é perseverança. Então, por que muitas pessoas começam e não terminam? Começam a fazer terapia. Não, agora eu vou lutar, agora eu vou fazer tudo direitinho, eu vou fazer até o fim. Aí daqui a um mês ela desiste. Não, cansei, não quero mais. Não tem o Espírito Santo. Então as pessoas desistem, desanimam, fazem escolhas erradas, são desequilibradas, são impulsivas, não conseguem começar e terminar, não conseguem porque não tem o Espírito Santo. O que você tem? Você tem um Espírito que é um acúmulo de um monte de coisa que você passou na sua vida. Então hoje você talvez é uma mulher insegura, carente, medrosa, você é uma pessoa traumatizada, você é uma pessoa que é amargurada, vive reclamando do mundo, dos homens, das mulheres. Esse é o seu espírito. Quando você fala não para o Espírito Santo, o que você está falando? Então fica com esse espírito aí. É essa a sua escolha? É isso que você quer? Não, não é isso. Eu sei que não é. Um ser humano inteligente não é isso que ele quer.
Ele quer ser melhor. Só que para você ser melhor, não é tática, não é você contar até 10, não é você ir lá fazer academia. Não é isso. É uma mudança de espírito. A mudança é aqui dentro, sabe? Para você se amar, eu quero me amar, Cris. Como é que você conseguiu se amar? É muito espiritual. É o Espírito Santo que faz isso. Ele tira a insegurança, Ele tira a carência, Ele faz esse trabalho. Então, você quer se resolver aqui de dentro para fora, você precisa do Espírito Santo. A promessa fala, depois, há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Depois de quê? Depois do arrependimento. O texto anterior chama as pessoas que estavam longe de Deus, vazias de Deus, a se arrependerem, deixarem a vida errada, deixarem de desagradar a Deus, buscar, clamar. E aí então, depois que elas fizessem isso, a resposta seria, Ele derramaria o Espírito Santo. Compreendeu? Então, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você tem que querer. Você não vai sair daqui e tropeçar no Espírito Santo ali na esquina. Não, você tem que buscar. Você tem que pedir, você tem que colocar o Espírito Santo no topo da sua lista. E para ter o Espírito Santo, então primeiro vem o arrependimento, o esvaziamento de si, o se consertar, quero fazer o que é certo, quero te agradar. O Espírito Santo vem e enche você. E depois que você tem o Espírito Santo, Ele conduz a sua vida. Amém?